Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 19 do Colégio Naval de 1983. Um quadrilátero ABCD está inscrito em um círculo. O lado AB é o lado do triângulo equilátero inscrito nesse círculo. O lado CD é o lado do hexágono regular inscrito nesse círculo. O ângulo formado pelas diagonais do quadrilátero é igual a quanto? Então, o que é que nós vamos fazer inicialmente, né? Eu vou fazer aqui um breve esboço desse quadrilátero só para a gente entender um fato importante. Eu vou fazer aqui, ó. Aqui eu vou colocar o quadrilátero, né? E eu vou chamar esse vértice aqui de A, esse aqui de baixo de B, C e D. Então, perceba que este lado aqui, como nos diz o enunciado do problema, é o lado do triângulo equilátero. E este lado aqui é o lado do hexágono. Perceba que os lados do triângulo equilátero e do hexágono, eles são lados opostos, né? Eles não são lados adjacentes. Então, este fato aqui vai ser um fato importante para o que a gente vai fazer agora. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui o círculo e vou colocar nesse círculo os vértices em azul do nosso hexágono. Então, já vou colocar o nosso hexágono aqui. Eis aqui o nosso hexágono. E agora a gente precisa nos lembrar de algo importante da geometria plana, que é o seguinte, né? O hexágono, ele pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros, né, congruentes, como a gente pode ver aqui. Esses 6 triângulos equiláteros aqui são congruentes. Então, como cada um deles é um triângulo equilátero, isso significa que este ângulo aqui, ó, é um ângulo de 60 graus. Ou seja, este arco é um arco de 60 graus, porque este aqui é um ângulo central da circunferência. Ou seja, se a gente marcar este ponto aqui como ponto do 0 graus, aqui a gente poderia marcar esse ponto como ponto do 60 graus. E como este ângulo aqui também é 60 graus, né, porque o triângulo aqui de cima é um triângulo equilátero, significa que este ângulo todo aqui, ó, é um ângulo de 120 graus. Ou seja, este arco, que eu estou desenhando aqui em preto, este aqui, ó, este arco ele mede 120 graus, porque este ângulo aqui de baixo, né, é um ângulo de 120 graus, ele é inscrito, ou seja, a gente pode marcar esse ponto aqui, desse vértice do hexágono, como ponto representando o ângulo de 120 graus. E assim sucessivamente, esse ângulo aqui vai ser o ponto, o vértice que representa o ângulo de 180 graus. Este aqui o de 240 graus, porque está andando de 60 e 60, né? E aqui o ângulo de 300 graus. Então, feito isso, agora como que nós vamos inserir o nosso triângulo equilátero dentro dessa figura? Então, eu vou colocar o nosso triângulo equilátero aqui, né? Esse triângulo aqui, o equilátero, é um triângulo vermelho. E agora eu vou justificar para vocês por que esse triângulo equilátero ele pode tomar exatamente esses vértices do hexágono, né? Por que eu posso colocar esse triângulo equilátero exatamente em cima desses vértices do hexágono? Porque olha só, este ângulo aqui de baixo, ó, do triângulo equilátero, ele é um ângulo inscrito na circunferência, né? E ele mede 60 graus, ele é um ângulo inscrito. Do nosso conhecimento da geometria plana, como esse ângulo aqui que é inscrito, ele está enxergando, ó, um arco na circunferência, e esse arco ele tem que medir exatamente 120 graus, né? Porque o arco que esse ângulo enxerga, ele tem que ser o dobro deste ângulo aqui, que é 120 graus, e caiu perfeitamente nesse ponto, ó. Então, esse triângulo equilátero, ele está perfeitamente construído em cima desses vértices do hexágono. E como que nós vamos fazer agora para construir o nosso quadrilátero? Então, eu vou escolher como lado do hexágono para esse quadrilátero, este lado aqui, né? Então, eu poderia escolher qualquer um dos outros lados, né? Mas eu vou escolher este daqui como um lado do hexágono para construir o quadrilátero. E agora a gente tem 3 opções para escolher o lado do triângulo equilátero. Como que nós vamos fazer isso, né? Então, olha só. A gente pode escolher ou este daqui, né? Só que a gente não pode escolher esse lado aqui do triângulo equilátero porque ele não seria lado oposto. Porque aqui a gente teria um lado adjacente. A gente também não pode escolher este lado aqui, ó.
porque este lado também seria lado adjacente, né? Então, obrigatoriamente, a gente precisa escolher este lado aqui para ser lado do quadrilátero, né? Um lado que é do triângulo equilátero e ao mesmo tempo do nosso quadrilátero do enunciado do problema. E agora a gente consegue formar o quadrilátero, é só ligar os pontos, a gente tem que ligar esses pontos aqui, ó. Esse daqui e este daqui, ó. Daí a gente forma esse quadrilátero em verde. Então, eu só vou apagar a nossa figura aqui. Então a gente escolheu este quadrilátero, né? Que tem esses dois lados. E tem mais esses outros lados aqui, né? Agora perceba o seguinte, ó. Que a gente quer calcular o ângulo entre as diagonais deste quadrilátero. Então a gente quer calcular o ângulo entre esta diagonal aqui e esta diagonal aqui. E quanto que vale esse ângulo? Ó? Perceba que a gente viu que este ângulo aqui é um ângulo de 120 graus. Esse ponto representa o ponto do ângulo de 120 graus. E este ponto aqui de baixo, ó, é o ponto de 240 graus. E esses dois pontos eles são simétricos na circunferência, né? Porque aqui tem 180 graus. Daqui para cá a gente diminui 60 graus. E daqui para cá a gente diminui a gente aumenta, melhor dizendo, em 60 graus. Ou seja, este ponto aqui de cima está bem em cima deste ponto aqui, ó. Ou seja, este ângulo aqui, ó, este ângulo entre as duas diagonais só pode ser um ângulo de 90 graus, né? Pela simetria do nosso desenho, né? Então, qual que é a nossa resposta? A nossa resposta só pode ser a letra... Vamos ver aqui a letra D. Né? O ângulo entre as duas diagonais é um ângulo de 90 graus. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula. Link e e-mail na descrição. Até mais!